Podcast no ar e hoje vamos falar um assunto um pouco polêmico. Você já se sentiu perdida ou perdida alguma vez na vida? Você já deve ter feito essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Esse é o meu papel? Ou parece que eu estou carregando algo que não é meu? E hoje vamos falar um pouco disso e a nossa convidada, Rita Ferreira, vai estar aqui batendo um papo com a gente, terapeuta familiar, mentora de terapeutas, astrólogos e mediadora de conflito. Rita, gratidão novamente por estar aqui participando de mais um Natcast. E continuando, né, o nosso primeiro programa, que foi Diálogos Internos. Hoje vamos entrar na parte Você se sente perdido ou perdida. Rita, gratidão. Eu que agradeço sempre o convite e agradeço também a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre essas coisas. Agradeço também o pessoal que está aqui, da TV, pela oportunidade. Por que a gente resolveu falar sobre isso, né, pessoal? Porque, primeiro, que é um dos grandes motivos das consultas, né, dos clientes. Muitos de nós, eu acho que em alguma vez na vida se sentiu perdido. É um processo interessante, importante também dentro da terapia, é uma fase importante. E por que a gente resolveu falar disso? Porque o mundo está ansioso, porque as pessoas estão com muitas questões mentais e isso está se agravando. E eu acho importante a gente falar da questão dos papéis, do nosso lugar, porque no nosso lugar a gente tem força e quando a gente se sente perdido, você não tem força, né? Força para nada, você não tem objetivo, você não tem vontade de fazer as coisas, não tem projetos. Então, um pouquinho disso que a gente vai esmiuçar hoje aqui, para tentar trazer um pouquinho mais de consciência para as pessoas. E acontece muito, né, Rita, em questão dos atendimentos também. Que eu estou fazendo aqui? Será que o que eu estou fazendo é o meu caminho? Ou às vezes eu já passei por momentos de eu estar fazendo algo que não era meu. Eu estava fazendo por quê? Por lealdade, né? Hoje vamos falar um pouquinho também dessa questão de lealdade. Que tem muito isso, que às vezes a gente carrega algo que não é nosso, por amor, por lealdade inconscientemente, né? E às vezes a gente nem sabe que a gente está carregando aquilo por amor, por lealdade ao pai, ou à mãe, ou aos avós, O né? sistema Ao familiar. sistema familiar, que é uma coisa que acontece muito, né? Essa questão das lealdades. Como que a gente consegue identificar? Eu estou sendo leal ao meu sistema. Como que eu identifico isso? Então, antes da gente entrar nesse assunto, vamos falar um pouquinho da questão dos papéis, né? Por que a gente começou a falar de se sentir perdido? Como que a gente pode identificar quando está perdido? Quando você, por exemplo, cuida da mãe, a forma como a gente faz isso, se você cuida dela como se fosse a mãe dela, você já não está no seu lugar. Já está fazendo outro Já papel, está fazendo né? outro papel. Papel de mãe. Se você, por exemplo, quer ser maior do que o seu chefe, a gente já tem uma questão de autoridade, de conflito de autoridade, que possivelmente já vem da infância, porque não aceita o pai ou não aceita a função pai, que é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho também. Essa função ela não está estruturada, ela não está equilibrada dentro do sistema, dentro da família de origem, e aí a criança ela cresce com essa questão de conflito e ela projeta isso nos pais, nos chefes, nas figuras de autoridade durante a vida. Esses são alguns exemplos de como a gente está fora do lugar. Se, por exemplo, você dá demais, você só oferece ajuda, você está sempre a serviço, à disposição, quem no seu sistema familiar, quem na sua família exercia esse papel? Qual é essa função? Qual é essa missão? Por quê? Por quem a gente está fazendo isso? Porque o saudável, equilibrado no adulto, né, um dos papéis que a gente fala aqui, a criança, o pai e o adulto. No adulto, a gente faz as coisas com equilíbrio. O dar e o receber, ele precisa estar em equilíbrio. Então, eu dou, na mesma proporção eu vou querer receber. Só que a gente tem culturalmente a questão de achar que a gente ou só pode dar ou só pode receber. Geralmente, o dar é muito mais forte no Brasil. A gente tem um coletivo de pessoas dadoras. São aquelas que ajudam, são pessoas que são missionárias, que acham que não precisam receber, que sempre estão fazendo isso de forma desmedida, desequilibrada.
Então, quando a gente está no adulto, entende-se que essa função ela precisa ser equilibrada, ou dar e o receber. Dentro da função pai, a gente tem a questão da autoridade. Então, quando a gente vai para o adulto, quando eu falo adulto, mais ou menos entre 20, a partir dos 26 até os 30 anos, essa função ela deve estar estruturada e equilibrada. Só que o que acontece? Se a gente, por exemplo, tem uma questão de assumir responsabilidades desde a criança, e isso também, infelizmente, é muito comum, a gente vai para um adulto em desequilíbrio, porque a criança não está equilibrada. Posteriormente, a adolescência, e aí, na fase adulta, a gente vai para o adulto com uma criança mal estruturada, mal equilibrada. Então, se torna um adulto infantilizado. E, por outro lado, também, se tiver alguma questão de conflito com o pai, ou a figura de função pai, porque isso muitas vezes é exercido pela mãe, pela avó, por um parente, por um padrinho, essa figura de autoridade que a gente chama de pai, se isso não estiver muito bem estruturado dentro da nossa psique, isso causa conflitos de autoridade no adulto. E hoje a gente tem N exemplos disso, posso citar várias personalidades no mundo, muito mais na política isso é muito visível, que são pessoas que não têm essas funções psíquicas muito bem estruturadas e elaboradas, e que as consequências disso no coletivo é o que a gente vê hoje de pessoas infantis ou pessoas com ego muito exacerbado porque isso não foi estruturado. Então, isso são alguns exemplos do que a gente pode falar porque as pessoas se sentem perdidas. Porque o lugar delas dentro do sistema, ele está sendo ocupado por outra pessoa ou nós ocupamos outro lugar dentro da família. É inconscientemente, né? Sempre inconsciente. Porque a gente, às vezes, não sabe que a gente está ocupando outro lugar, um lugar de irmão mais velho, um lugar de mãe, um lugar de pai. E daí, isso inconscientemente. E daí vem o quê? Vem a ansiedade, aí vem a depressão, às vezes um luto, né? Mal elaborado. Não elaborou o luto dentro de ti, e daí vem essa questão do luto também, porque daí já começa a entrar na parte da depressão, e daí você se sente assim, nossa, mas o que eu tô fazendo tá certo? É o caminho certo? Ou você se sente carregado, né? Que parece que você tá carregando algo que não é seu. Então, além disso, consegue identificar mais algumas outras coisas, Rita, nessa questão de ocupar o lugar do outro, né? De fazer o papel do outro. Você trouxe duas questões importantíssimas. A questão do peso. O Sim. peso é uma das principais coisas que a gente sente, acho que é uma forma muito mais comum da gente identificar quando a gente está fora do lugar. Porque é pesado. Aquilo que você faz, seja um trabalho, seja um casamento, uma relação, uma amizade, quando está pesado, é porque você já está fora do lugar. Ainda que seja de amigo, de parceria, uma das perguntas que a gente faz nos atendimentos, isso que você faz, ou isso que você está querendo trabalhar, olhar, elaborar, isso está leve ou está pesado? Então, essa é uma pergunta-chave. Se tiver pesado, já é um indício de que ou você está fora do lugar, nesse relacionamento, nessa questão, nesse trabalho, ou você está carregando mais do que deveria. E aí, de novo, a gente fala da questão do desequilíbrio entre o dar e o receber. Agora, outra questão que você trouxe também é a questão do luto, né? A gente precisa falar disso porque não temos culturalmente a visão, a forma de trabalhar e de elaborar o luto. Algumas culturas fazem isso de outra forma, muito mais tranquila. No Brasil, a gente não tem muito isso. Então, a gente precisa falar que não elaborar o luto tem consequências seríssimas. E eu quero trazer um caso recente que aconteceu, que uma criança, para mim é uma criança de 20 anos, mais ou menos essa idade, estava internada, e aí eu chamei a atenção da pessoa que me trouxe essa questão, porque ele estava honrando a mãe em um luto. E o que é isso, né? O que é honrar a mãe? A mãe tinha perdido a mãe dela há 1 ano. Então, ela estava no luto. Como a gente não sabe, ou ninguém fala sobre isso, que é possível ser elaborado, ela carrega essa tristeza e essa dor. E isso, infelizmente, vem de muitas gerações. A gente não fala. Quando a pessoa morre, esquece que ela existiu. Ninguém mais fala sobre ela, então vira uma espécie de segredo. Né? Além do luto, de não elaborar as emoções, vira uma espécie de segredo, então ninguém mais fala a respeito como se ela nunca existiu. Então, a gente também está falando de exclusão, meio que exclui ela.
E o que acontece? Isso não sai do sistema, isso fica, essa energia, essa questão inconsciente, ela continua e alguém da família vai carregar isso, como você disse. E aí o que aconteceu? Essa criança de 20, ela... Por que uma criança? Porque a gente carrega isso no estado criança. É a criança, como você disse no começo, por lealdade cega. Por É uma amor, né? lealdade infantil, que a gente chama. Por quê? Porque é a criança, ela faz isso por amor desmedido, por amor incondicional, mas isso é na infância. Só que a gente, como não sabe, acaba levando isso para as outras fases da vida. E, nesse caso, a pessoa veio a óbito. E aí me questionaram como é que eu sabia. Como que a gente identifica isso? Um indício muito claro, quando a pessoa ela tem uma doença que não condiz com a idade. Por exemplo, vai dizendo uma coisa que não tem muito a ver, é uma pessoa que tiver Alzheimer com 10 anos, um câncer de próstata aos 18. Então, assim, são doenças. A doença, ela já por si, ela já é um indício de que algo está desequilibrado, né? Dentro do pensamento sistêmico, a gente trabalha com a doença como um indício de um conflito que precisa ser visto. E para nós, a doença ela não é ruim. Ela é só o início de algo que precisa ser visto. Aí, quando a gente fala disso, a gente precisa falar da questão do luto, porque a criança ela vai repetir esse padrão. Então, nesse caso, a criança ela estava honrando, ou seja, carregando esse luto da mãe, por ela não ter elaborado a perda da mãe, no caso a avó dele. Ele, por amor a ela, ele quis ir no lugar dela. E por que isso acontece? Que é uma outra coisa que as pessoas confundem muito. Quando nós perdemos uma pessoa importante, é comum que uma parte nossa queira ir junto. Então, isso é normal acontecer dentro do processo de luto. O que acontece é que muitas pessoas confundem isso com depressão. E aí elas vão atrás de alguns remédios que bloqueiam essa emoção e não lidam com essa emoção. Eu sempre falo, a questão do remédio, ela só é ali na hora. Só que tem o pós isso, né? Porque é pior ainda, você toma remédio para te auxiliar ali na hora, só que é passageiro. Uma hora aquilo vai passar e daí vai vir a realidade. Que daí, às vezes, é bem pior o pós, né? Tentar curar aquela ferida ali, tampar, só que depois vem muito essa questão de trabalhar isso, de elaborar esse luto, porque tem que ser falado, tem que ser elaborado. Não adianta você só tomar remédio, que isso é pior o pós, né? Isso. E aí, nesse caso, a dinâmica que a gente chama dentro do pensamento sistêmico, dentro das constelações, eu faço por você. No caso dele, é pela mãe. Então, assim, como a gente tem essa questão de ter essa tristeza pela perda e a pessoa não elaborou, a criança acha que, por amor à mãe, ela precisa salvar ou evitar que ela sinta essa tristeza. Então, ela inconscientemente ela carrega essa dor. E aí ela atrai, aqui a gente usa esse termo para explicar que a gente, dentro desse pensamento sistêmico, ele não existem acidentes, não existe doença por acaso. A gente atrai, a gente traz isso no inconsciente para que algo seja visto. E no caso desse caso que eu estou contando, essa é a dinâmica. Eu faço por você, mãe. Então, ele atrai uma doença e aí ele morre por amor à mãe. Nesse caso, a gente está falando de um adolescente já indo para a fase adulta, entre 20 e 30 anos, mas a gente está falando da fase criança, que é esse amor, que é o que você falou da lealdade. A lealdade ela é uma influência, uma força muito forte dentro do sistema familiar. A gente ainda não fala muito sobre isso, mas ela é uma força inconsciente que a gente, às vezes, repete muitos padrões por conta disso. E como a gente trabalha isso, né? Primeiro, identificando os padrões, os bloqueios, tudo que a gente vem repetindo por gerações. Para que isso aconteça, a pessoa ela precisa se incomodar com aquilo. Geralmente, as pessoas vêm até mim com relações com questões de conflitos de relacionamento. Porque o namorado faz isso, porque o pai faz aquilo, a mãe faz aquilo, então a questão é de relacionamento. Mas quando a gente vai investigar de uma forma mais profunda, a gente sempre acaba enxergando os conflitos e as repetições de padrão
de várias e várias gerações. Então, aí acaba ampliando o olhar, que aí da terapia familiar a gente sempre trabalha com essa ampliação do olhar para o entorno, e aí descobre que tinha muitas outras questões ali envolvidas, muito além daquela questão que a pessoa achava que era com o pai, com a mãe ou com o parceiro afetivo. E geralmente nos atendimentos é muito essa questão da criança, né? A criança não foi acolhida, né? Na época certa, que era para ser acolhida, e daí chega uma fase, a fase adulta, e começa a incomodar algumas coisas, e daí vem para o atendimento, e quando é analisado, a maioria é a parte da criança, que não foi acolhida, que teve essa troca de papel inconscientemente, né? Então, assim, o que dá para se fazer para você identificar, poxa, eu estou precisando de ajuda mesmo nisso, isso está me incomodando. Como identificar? Uma que a gente já falou aqui, que é o peso, né? Se você está fazendo algo, está trabalhando, está num relacionamento, está em parceria, até em amizades, né? Essa amizade, ela é boa para mim? Ela é leve ou ela é pesada? Né? Eu estou trabalhando. Esse trabalho que eu estou, ele é leve ou é pesado? Né? No relacionamento também. Além do peso, o que dá para identificar mais, Rita? Que você está nessa troca de papel, que você se sente perdido, né? Que é o tema que a gente está falando aqui hoje. Olha, eu acho que primeiro é a gente se auto-investigar, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala nos conteúdos. A pessoa ela precisa se olhar, o que realmente incomoda, o que incomoda em mim, né? Porque sempre quando a gente fala em conflitos de relacionamento é sempre o outro, né? É o governo, é o planeta, é o outro. Mas é se olhar de verdade, entender o que está incomodando. A primeira coisa é o que incomoda. Por que isso me incomoda? Se eu estou fora do lugar, por que eu faço isso? Por quem eu estou fazendo isso? Porque o incômodo ele sempre tem uma causa. E aí, quando a gente fala da depressão, né, uma coisa que a gente falou, inclusive, no primeiro programa, o excesso. O excesso de tristeza, o excesso de raiva, o excesso de apatia, tudo em desequilíbrio já é um indício de que algo não está legal, de que algo está precisando ser elaborado, ou às vezes conversar com alguém. A gente estava um pouco antes do programa falando sobre a questão da ansiedade, que é muito sério, é o medo do futuro. Por conta da pandemia, não é a primeira vez que a gente tem gatilhos emocionais com relação à economia. Né? Nós tivemos várias vezes isso, tivemos várias guerras durante a história. Então, assim, o que isso é importante? Quando existe um fator mundial, a gente tende a ter gatilhos emocionais transgeracionais. Por exemplo, né, pessoas que tiveram dentro da família alguma perda financeira importante, alguma quebra. Né? Por exemplo, na Bolsa de 29, a gente teve uma quebra gigante na economia. Então, muitas pessoas, como não sabem lidar com isso, geralmente os homens, né, porque são os que lidam com o dinheiro, com as empresas, eles buscam resolver isso da forma de tirar a própria vida. O que acontece é que quando a gente tem uma repetição dessa questão na economia, por exemplo, que é a questão da pandemia, as pessoas que têm nessa árvore, nessa família, esse tipo de história, elas tendem a recriar esse padrão de forma inconsciente. E aí elas tendem a trazer gatilhos emocionais. E isso pode ser uma das questões da ansiedade, pode ser uma das questões da depressão. Então, a gente precisa falar do entorno, investigar todo o histórico da pessoa, todo o histórico familiar, transgeracional, econômico, gestacional, todo esse entorno, todo esse âmbito, ele é muito importante quando a gente trabalha com a pessoa, porque às vezes a gente acha que é da mãe, do pai, é do agora, mas às vezes pode vir de outra época que a gente traz no inconsciente como carga. Como você disse, a questão do peso, isso pode ser também uma questão de peso que a gente traz como gatilho. E aí a pessoa entra em crise, mas aquilo não é real. É uma coisa que ela está recriando do inconsciente, porque alguém, às vezes, 7, 8, 20 gerações para trás, teve aquele incidente, aquele ocorrido, e isso ficou no inconsciente familiar. Mas aqui, de novo, a gente vai falar, isso não fica. Isso passa
entre as gerações. Então, é por isso que a gente está falando disso aqui. É por isso que a gente está falando das lealdades, da importância do seu papel. Porque se eu sou a mais velha e eu estou no lugar do caçula, eu estou fora do lugar. Isso traz conflito entre os irmãos, isso traz peso para mim, porque eu não sou um, eu sou o outro. Cada papel tem o seu peso, tem a sua responsabilidade, e um dos indícios que a gente pode identificar é isso, a questão do peso e o que incomoda. E antes de continuar, né, vamos agradecer aqui aos patrocinadores, a Digital 5, ao pessoal da TV, o Wesley, nosso produtor aqui, o diretor Aloysio, que estão aqui, a Tracto Sem Tretas, o Carlos, nosso design do Natcast, a Dulce Helena, que arruma os cabelos da apresentadora, a Astrogenealogia Brasil, que é fundada pela nossa convidada de hoje, Rita Ferreira. E, todos os Instagram dos patrocinadores, da apresentadora, da convidada, fica na descrição do vídeo, tá? Na descrição do nosso vídeo, você vai clicar lá e já vai direto para o Instagram dos nossos patrocinadores. Rita, continuando o nosso assunto, como a gente está falando muito dos papéis, vamos falar um pouquinho sobre, né, já entramos nesse assunto da criança, do pai, do adulto, né, troca de papéis. O que pode se esperar de uma criança? A criança, ela deve ser, até por volta dos 7 anos, apenas criança. O que acontece é que os pais imaturos emocionalmente, porque assim, as gerações que vêm depois, elas tendem a ser mais maduras emocionalmente. Porém, elas precisam de um direcionamento. E isso muitas vezes falta dentro da estrutura familiar. Os pais, muitas vezes, e assim, por 4 anos de mediação de conflitos, eu vi isso acontecer em praticamente todas as sessões. A criança nunca aparecia numa questão de pensão e de guarda que seria para ela. Então, é desse lugar que eu estou falando. A criança, ela deve ser só a criança. Mas o que acontece é que, por essa questão da lealdade, desse amor inconsciente, ela leva todas as questões familiares para dentro da escola, por exemplo. Então, é como se ela pegasse e colocasse todos os conflitos do pai e da mãe dentro da mochilinha e levasse para a escola. Então, assim, a gente precisa falar disso, né, pessoal? Porque quando a gente tem uma consciência um pouco mais elevada, e é para isso que a gente fala aqui, vamos trabalhar para que essas crianças possam ser crianças. E daí entra muito aquela questão, né, da criança só ficar no celular, da criança só jogar, não ter... Porque a criança, ela tem que brincar, ela tem que sair. Eu sei que às vezes não consegue, depende do local que você mora, às vezes mora só num prédio, não tem a segurança. Mas quando uma criança também só fica no celular, só fica na internet, só fica no jogo, isso são alguns indícios já, né? Sim, é interessante você trazer isso, porque uma vez numa sessão de mediação, a mãe disse assim para mim: Deus me livre do meu filho ir para as drogas. Ainda bem que ele fica em casa. Eu perguntei para ela: e o que ele fica fazendo o dia inteiro em casa? Ele estuda? Ele já acabou de estudar. Acabou nos termos dela, né? Porque a gente sabe que a gente nunca deveria terminar de estudar. Mas ela disse isso, e eu perguntei o que ele fazia, e ela disse que ele ficava o dia inteiro no videogame. E eu disse para ela: você sabia que isso é um vício igual a uma droga? Porque é mais uma forma de preencher um vazio. E o que a criança está buscando preencher? A ausência dos pais. A gente preenche os vazios porque existe um vazio emocional dentro da casa. Se chama abandono emocional. Então, assim, quando essa estrutura, quando os pais dão a atenção, o cuidado, o carinho, o acolhimento que o filho precisa, ele possivelmente não vai buscar isso tanto, esse preencher fora, tanto quanto precisa. Então, como você disse, né? Precisa estar equilibrado e elas precisam ser só criança. Acontece muito, como eu sou do interior, né? No interior é seguro, né? Então, a gente tinha uma liberdade de sair, de brincar à noite. E aqui a gente vê que na cidade grande não tem isso. Até meus primos, quando iam para lá no interior com os filhos deles, as crianças ficavam assim, deslumbradas. Por quê? Às vezes fica só dentro de casa, mas não é porque que você mora num prédio, num apartamento, que você não consegue ser criança.
né? Você consegue fazer ali atividades que você pode fazer dentro de casa. Não é porque eu moro num prédio, tem que ficar só no celular, no computador, pronto, não tem nada que fazer. São coisas que dá para ser alinhada e ter esse equilíbrio, né? O horário de estudar, o horário de brincar também. Não só porque eu vejo muito assim, as crianças, elas já nascem querendo só ficar no celular. Por quê? A criança tá chorando, dá o celular para ela ver um desenho, né? Então, isso influencia. Às vezes, os próprios pais incentivam a criança só a ficar no celular. Os pais, muitas vezes, não querem ou não podem dar a atenção que a criança necessita, e criança necessita de atenção, né, pessoal? Então, se você não tem a disponibilidade, ou se você não tem paciência, se você não veio para ter filhos, não tenha filhos. É uma escolha. No adulto, a gente escolhe se quer ou não quer. Então, se você não sabe, não quer, não gosta, simplesmente não tenha. Porque a questão da violência das cidades grandes, a gente pode usar isso como um subterfúgio, uma desculpa, mas não dá para fazer isso, né? Porque a criança ela precisa de atenção. Então, assim, como? A pergunta que eu sempre faço é: não diga que não dá para fazer. A pergunta é: como eu posso fazer isso? Porque senão a gente sempre fica numa coisa que a gente chama de justificativa. Eu não resolvo a questão, eu só justifico que eu não estou fazendo porque isso e porque aquilo. Né? E no adulto a gente chama a responsabilidade e fala: como eu vou fazer isso? Como é possível ser feito? Como que a gente resolve? Como facilitadores, né? Quando a gente é mentor, ajudante, terapeuta, a gente trabalha com facilitação do diálogo, a gente facilita as coisas, né? A gente resolve as questões, não coloca debaixo do tapete. Eu já entendi, eu observo o cenário, eu vejo as possibilidades, vejo os obstáculos e aí eu vejo como é possível. Sim. Não é que não é, porque senão a gente sempre fica no não e não abre para as possibilidades. Então, como? Porque a violência é assim, e a violência sempre foi assim, e a gente fala muito disso aqui, a gente vai falar sempre disso aqui. Vai ser sempre assim? Sim. Porque enquanto cada um não se responsabilizar pela educação de quem está em casa, né, de tudo que começa em casa para que isso possa ir para o coletivo, sim, vai continuar as coisas do jeito que estão. Mas a gente fala nossa muito corresponsabilidade, né? Da mudança, né? Às vezes a gente quer que o outro mude. E o outro tem que mudar. Mas por que você não toma o primeiro passo? Mude você, que é uma coisa que a gente já falou, né? Porque quando você começa a se trabalhar, tudo à tua volta vai mudar. Isso é automaticamente. Então, não fique esperando do outro dar o passo dele. Faça a sua parte, né? Que seja você a mudança que você quer no mundo. Uma coisa que a gente escuta muito nos atendimentos é assim, as pessoas me indicam, né? Ela fala assim: eu vou indicar o seu trabalho porque eu tenho uma amiga que está precisando. A minha mãe, ela precisa muito do seu trabalho, da sua ajuda. E eu fico pensando assim, é interessante, né? A pessoa não está precisando de ajuda, ela não precisa melhorar, evoluir. É só a mãe, o pai, o avô, o bisavô, o governo. É muito interessante, né? Então, assim, aqui a gente sempre vai falar da questão da autorresponsabilidade. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se eu posso fazer algo, depois a gente vai para fora, mas primeiro dentro. Sempre primeiro buscar esse conhecimento, né? Como a gente comentou agora no início. Se autoconhecer e ver o que eu posso mudar. Porque quando a gente começa a mudar coisas simples, tudo à tua volta vai mudando e as coisas vão fluindo, né? E agora, Rita, o que pode se esperar de um pai? Já que a gente está no assunto, né? Criança, pai e adulto. Agora vamos para a parte do pai. O pai, a função dele é mostrar o mundo para a criança, né? Então, a função da mãe é nutrir e acolher de forma emocional. Então, isso precisa acontecer de forma equilibrada e estruturada entre os 0 a 7 anos, mais ou menos, né? Porque quando a gente fala de ser humano, nunca é uma fase determinada. Mas, colocando assim, dentro da caixinha, né? Como a gente precisa de vez em quando, do 0 aos 7. Dos 7 aos 14 é a fase onde ela elabora o pai, que é quando ela começa a enxergar um pouco mais o mundo. Isso começa a acontecer um pouquinho quando ela vai para a escola, porque a escola é o segundo sistema, né? O primeiro é a família, a escola é o segundo.
Então, ali ela já começa a entender que existe um mundo externo, outras pessoas, os amiguinhos, a professora, mas a função pai começa a ser elaborada um pouquinho ali. Entre os 7 e os 14 é a hora que o pai precisa conversar, ensinar algumas coisas, falar um pouco de como é que é a vida, e enquanto a mãe acolhe e ela segura, tanto que as mães são, né, a gente brinca que as mães são apegadas, tanto porque tem a questão do cordão umbilical, porque a relação com a mãe é mais visceral, o pai é mais externo, né? Sim. Então, a função do pai é só mostrar o mundo, né? Explicar para o filho o que é, o que são as coisas, como é que as coisas funcionam. E o pai, ele não, ao contrário da mãe, ele não segura. O pai é o que fala assim para o filho, né? Como você identifica se as funções dentro da casa estão trocadas, por exemplo? Quando o pai é muito apegado e a mãe é aquela que faz, filho, Só vai, né? Só vai, né? Que nem o pessoal de aquário e o pessoal de ar, né? Falando um pouco de astrologia, o pessoal gosta de falar. Então, isso é um indício de que as funções, né? A gente estava falando dos papéis, então isso é um indício de que as funções dentro da casa estão trocadas também. Isso, infelizmente, também é muito comum. No Brasil, é comum as mulheres exercerem os 2 papéis, né? De pai e mãe. Mas isso é um indício de que as funções estão trocadas. Então, o pai é essa função que vai e que só manda para a vida, né? Ele mostra o mundo como é que é, mas ele só fala, vai, se precisar, eu estou aqui. E aí a criança volta e pede ajuda. E aí, depois dos 14, que é a pré-adolescência, um pouquinho da adolescência, quando a gente começa a buscar as tribos, de entender quem é, a que pertence, a gente busca a construção da personalidade, a gente muda de fase tipo camaleão, né? Vai buscar várias tribos para saber do que gosta, do que não gosta. Então, se essas 2 funções estiverem estruturadas dentro da psique, a gente vai para o adulto, que é a outra fase que a gente fala aqui, né? A criança, o pai, o adulto, a gente vai para um adulto estruturado, equilibrado. E aí a gente brinca, né? Que parte eu vou levar para esse lugar? Porque um dos desafios que a gente tem é saber levar qual parte para o lugar certo. Se você leva, por exemplo, a criança para a cama, num relacionamento amoroso, a gente sabe que não vai dar muito certo, né? Se a gente leva a criança para o trabalho não vai ser legal. Se ela estiver bem estruturada e a gente está no adulto, esse trabalho pode ser fantástico, porque ele vai ter leveza, ele vai ter cor, colorido, a gente vai brincar com a vida, dançar com a vida dentro do trabalho, leva leveza, alegria para as pessoas. Essa é uma forma equilibrada. Agora, se a gente não está com essa criança muito bem estruturada e trabalhada, é aquele adulto, aquele chefe egóico, que ele não olha para nada além de si próprio, ele não está nem aí para o entorno. O mundo me deve. É assim que a gente identifica uma pessoa assim. O mundo me deve. O que importa é o que eu quero, o que o outro pensa, o que o coletivo, o que o grupo, que a equipe, o time da empresa pensa, não me importa. Então, é assim que a gente identifica essa função desequilibrada. Como você falou, se você não tem a tua criança bem estruturada e o teu pai bem estruturado, o teu adulto você vai sofrer. Eu falo por experiência própria. Porque é quando a gente fala aqui, é coisas que já aconteceram com a gente, sim, né? Por isso que a gente se trabalha para conseguir ajudar, né? Então, essa questão da fase da criança e do pai, ela tem que estar bem estruturada pro adulto. E realmente, você saber levar a parte certa para o local certo. A criança, a gente sempre brinca, né? Leva a criança para tomar um sorvete. É muito importante, né? Ainda mais esses tempos que a gente está tendo de grandes questões emocionais e mentais. Trabalhar a criança, levar a criança para se divertir, levar essa parte mesmo, né? Eu indico para os clientes assistirem o filme de criança, levar o neto, o filho para assistir, levar essa parte criança para assistir. Porque é uma forma saudável da gente se trabalhar e de se equilibrar, porque nós somos nossos próprios terapeutas, né? E eu sempre falo, todo mundo tem uma criança interior. Aí tem pessoa que fala assim pra mim, eu não tenho. Daí... E a gente brinca assim, foge dela, então, porque não tá legal, não tá bem elaborada, e assim, uma hora ela vai ter um chilique problemático. Né? Sim, então assim, todos nós temos a nossa criança interior. Tu pode ter 50 anos, tu vai ter essa criança interior, tu pode ter 20, 30, só que é você saber
é acolher. Eu falo muito dessa questão de acolher a nossa criança e levar ela para o local certo, né? Acolher também o papel do pai, porque muitas vezes se isso não está bem estruturado, como você falou, o pai ele é a estrutura, né? Sim. O que traz a gente para o suporte. suporte. Então tem que estar isso bem estruturado para daí sim a gente entrar no adulto e saber quais são as funções, os papéis, para não ficar tão pesado, né? E daí agora a gente entra na parte do adulto. O que esperar de um adulto, né? O adulto equilibrado, ele dá e recebe na mesma proporção. O adulto equilibrado, ele, nas relações amorosas, elas são condicionadas. É uma coisa que é interessante, assim, a gente tem uma cultura de achar que o amor é incondicional, e isso não é verdade. Esse amor incondicional, ele é infantil, ele é messiânico, ele é cultural, vem de paradigmas que a gente tem, mas ele não é verdadeiro, ele não é adulto, né? O amor adulto, ele tem condições. Eu só amo você porque você é assim. Dentro da nossa relação, precisa ter limites. Então, eu quero isso, você gosta disso, e a gente entra num consenso. Que aí são os diálogos, né, que a gente trabalha muito nas mediações. O que é bom para você, o que é bom para mim, nós facilitamos, nós dialogamos, negociamos, a gente chega no meio do caminho, fica bom para os dois. E aí fica equilibrado a relação. E isso é condicionado, isso é limitado. Não é um amor incondicional. O amor incondicional é da criança para os pais, pelos pais, e ele também tem limite de tempo. Deve acabar quando acaba a criança, essa função. A gente pode levar a criança para o adulto, mas essa criança ela é já trabalhada, elaborada, ela é desenvolvida. Não é aquela criança infantil que a gente tem aos 5, 6 anos. Tanto que isso é uma das grandes coisas que a gente trabalha nos atendimentos, várias situações que nós recriamos no agora, elas voltam para essa fase da criança. 80%, 80%. né? 80% dos Sim. atendimentos volta muito para essa parte da criança, porque não estava estruturada. Aí vem no adulto, não está estruturada, aí vira aquela confusão. Então, sempre é acolher, né? A gente fala muito sobre acolher a nossa criança interior. A questão do pai também mal elaborada, ela desequilibrada, é aquele adulto que eu brinco que é o general. Sabe aquela parte nossa que a gente fica muito bravo, né? Sempre, todo mundo tem alguma coisa que incomoda bastante e é aquele gatilho que às vezes você ainda não resolveu. E sempre vai ter isso, né? Somos seres humanos, todo mundo tem. E sempre tem aquela questão que ainda te pega e que te tira do seu eixo e que você vai subir uma autoridade um pouquinho mais. Quando você sai desse eixo e você fica um pouco mais agressivo, mais bravo, mais autoritário, essa é a função pai, que a gente chama de autoridade interna mal elaborada. Então, esse é um indício de que não está legal, ou que parte não está legal, por que aquilo ainda incomodou. E aqui a gente sempre vai falar, não é o que a pessoa fez ou o que a pessoa disse, e sim o que eu faço com o que ela fez. E aí a gente tira a responsabilidade ou o poder do que a pessoa faz. Né? Porque isso é o que a gente faz para ela. Esse poder somos nós que damos, não é a pessoa. Então, quando você entende isso, tudo muda, tudo fica mais leve. Hoje a gente falou muito sobre a questão de identificar, né, os papéis, identificar a lealdade se acontece no seu sistema, porque é uma coisa muito comum nos atendimentos, tá sendo leal ao sistema. E cuidar, né, dessas partes, as fases criança, a fase, né, o pai, a autoridade do pai, identificar isso, e também o adulto, né, reconhecer essas partes, né? Voltando um pouco à questão que a gente trouxe desde o início, né? Quando a gente se sente perdido. Uma frase muito comum de identificar quando a pessoa se sente perdida é: do que você gosta? Gente, essa frase você gosta? Pega, viu? Porque se a pessoa não sabe responder, e muitas delas não sabem, por incrível que pareça, 99% dos atendimentos as pessoas não sabem do que gostam. Então, se você não sabe do que gosta, como que a pessoa que está com você, o pai, a mãe, o amigo, o entorno, vai poder te dar o que você quer? A gente está falando do quê? Quais são as necessidades? Você não sabe nem do que gosta, do que precisa. Como que os outros vão poder te ajudar? Né? Então, assim, isso também é um indício de você se sentir perdido. Por quê?
Porque eu faço porque a mãe quis, porque o pai quis, porque foi assim, porque todo mundo na família é assim, porque eu sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então fica tudo bem. E se estiver tudo bem, ok também, né? A gente está Sim. falando aqui do que incomoda e de pessoas que querem se desenvolver. Quando isso está ok, não tem problema algum, desde que você não projete isso em outras pessoas, né? Porque a gente fala muito disso aqui. As nossas conversas também a gente fala muito sobre isso, né? Você tem direito de qualquer coisa, né? A gente pode tudo. Agora, o outro aqui não tem a obrigação de aguentar, de conviver com as suas questões. É uma escolha, É né? uma escolha. Até eu ia falar no final a frase, mas já vou falar. Que é uma frase que a gente postou essa semana no Instagram, que o destino, ele é coletivo e a escolha é individual, que é o que a gente está falando aqui, né? O destino, ele é coletivo, só que daí vai de você, da sua escolha, se você quer seguir aquilo ou não. Se você quer se trabalhar, se você quer mudar, é uma escolha, né, Rita? É o efeito manada, né? Sim. Todo mundo é assim, tudo é assim, sempre foi assim. Aí eu vou lá e vou ser assim. Aí seja a mudança. Daí, quando você é a mudança, aí falam que você é a ovelha negra da família. A ovelha negra é um dos papéis, né? Que acho que pode entrar, inclusive, na pauta de um dos próximos programas, da gente falar desses papéis também. Hoje a gente falou das questões psíquicas, né? Desses papéis enquanto funções psíquicas dentro de nós enquanto indivíduos dentro do sistema. Mas existem outros papéis e a ovelha negra é um deles. O que é a ovelha negra? É aquele que faz diferente de todo mundo. É aquele que fala assim, eu acho que eu nasci na família errada. Eu me pergunto, eu faço essa pergunta todo dia, tá, gente? Todo dia eu falo, eu acho que eu nasci na família errada. Então, esse é o indício de que é uma ovelha negra. A gente também chama de buscador, né? Que são aqueles que não aceitam o que acontece e aí vão buscar outras formas. Essa aceitação, ela precisa ser também leve, né? Porque aí a gente só vai, olha, isso aqui não serve para mim e eu vou buscar outro caminho. E tudo bem. Agora, quando a gente entra no julgamento, aí é que a gente repete os padrões. Então, só precisa tomar cuidado com essa escolha. Sim. Rita, quero te agradecer, né, por mais um programa. Já acabou? Aqui. Então, já, gente. Né? Queria te agradecer, né, por vir de novo, passar mais conhecimento. Logo teremos outro Natcast com a Rita, gente, que isso aqui tá ficando muito bom, viu? Quero te agradecer e deixar, né, essa questão. Faça essa pergunta para você. O que eu gosto? Já me pegaram uma vez, Nath, o que você gosta? E eu fiquei sem reação, de verdade, essa questão. Se pergunte para você, do que eu gosto, o que eu quero, né? Deixar essa reflexão para você ficar pensando aí um pouquinho do que você gosta e começar a analisar. Opa, eu gosto disso, mas eu tô fazendo isso, né? Sair do lugar de pedir, né? Porque o lugar de pedir é da criança. Sim. É a criança que pede atenção, acolhimento. A criança tem fome, sede. Então, esse é o estado criança. Mas ela que está sempre pedindo. Agora, se você não sabe o que quer, como que você vai querer que as pessoas te supram as suas necessidades, né? Então, bora assumir a autorresponsabilidade. Também agradeço muitíssimo você, Nath, pelo convite, ao pessoal que está aqui observando, ajudando a gente, gravando. Gente, não posso esquecer do meu filmmaker, né? Maicon, obrigada, sempre aqui com a gente, todas as quartas para filmagem. Pessoal da TV. E é isso, Rita. Obrigada, gratidão. Eu também agradeço. É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês.